Povo de Deus, Isaías capítulo 55 e capítulo 56. Nós estamos aqui em um contexto onde a nota de rodapé da Bíblia Plenitude nos informa que esse capítulo 55, aí, de 1 a 5, ele está sendo dirigido aos exilados que estão lá na Babilônia, né? E há um convite, uma convocação para que eles possam se desprenderem, né, dessas influências babilônicas, né, do que eles conseguiram lá, do estabelecimento comercial. É isso? Afinal de contas, são 70 anos, e em 70 anos teve pessoas que nasceu na Babilônia e cresceu na Babilônia. É isso? E aí o convite é para voltar, né, usufruir do banquete real da Terra Santa, né? Verdadeiro local aonde eles precisavam retornar, continuar a vida e produzir. Então, vocês que sonham, vocês que realmente trabalham, têm projetos, porque todo mundo planta, todo mundo tem projeto para alcançar o que? Paz, alegria. Eu sempre falo, tudo que o homem faz na vida, tudo, absolutamente tudo, ele busca paz, alegria, né? É a busca básica do ser humano. Paz e alegria. Então, tudo isso que você faz para essa paz e alegria, vinde, porque é aqui que vocês vão ter. Vocês têm sede dessas coisas, né? Tem sede dessa água, tem sede dessa comida, então venha. Chegou o tempo de gratuitamente vocês terem isso, porque chegou o tempo da restauração. E nós já sabemos pela história, na continuidade do filme, né? Porque nós já vimos esse filme todo e nós estamos revendo esses filmes para ver se pegamos os detalhes, rever alguns detalhes que passaram despercebidos. É interessante ver esse filme sempre, porque toda vez que você vê o filme, você vê um ponto que você acaba esquecendo, outro ponto que é importante você lembrar. É isso. E nós já vimos esse filme, nós sabemos que nem todo mundo voltou, nem todo mundo aceitou esse convite de volta e ficaram por lá. E esses que ficaram por lá, a história de Esté mostra, né? Quando você vai ler o livro de Esté, você vai ver as pessoas que ficaram lá e passaram um perrengue lá, um susto muito grande, com aquela perseguição, com possibilidade de todos serem mortos, através daquela trama que o livro de Esté narra ali, envolvendo Mardoqueu, Amã e Mardoqueu. É isso. O rei, Amã e Mardoqueu. Ali, aquela trama que nós já conhecemos. Então, nem todos voltaram, já estavam estabelecidos comercialmente, né? Vou voltar lá para aquela terra para começar tudo de novo, estando aqui tudo já estabelecido. Isso é muito interessante isso, né? Que às vezes a estabilidade financeira, o bem financeiro, ele suplanta os interesses espirituais. Não era para ser assim. Você pode produzir, você pode ter riqueza, você pode viajar, trabalhar para ter uma boa vida, mas num ponto onde esses benefícios materiais temporários começam a ter mais valor do que os benefícios, a realidade eterna, aí é um problema muito sério. E me parece que essa foi a realidade lá de muitos. Já estavam estabelecidos. Eu não sei por que eu largar minha estabilidade para começar lá naquela terra lá, onde ficou aqueles remanescentes, aquela pobreza lá. Mas outros que não perderam esse viés religioso, esse amor pela pátria, outros voltaram para começar tudo de novo, porque ainda mantinham a chama, o amor por Deus, pelo reino de Deus, pela lei de Moisés, pelas coisas de Deus vivo. Aí voltaram, mas muitos ficaram. Então esse é o apelo aqui dos 55. Vinde, né? Então por que você vai ficar gastando lá naquilo que na verdade, né? Porque lá na Babilônia, toda a produção lá é uma produção da Babilônia praticamente. Aqui a tua produção é para um reino eterno, né? Você vai ter os benefícios lá na Babilônia, mas isso não vai ser vida, né? O pão aqui é o pão
não é um pão celestial, não é o pão que desceu do céu, né? Não é o pão da vida, né? Não é o pão que vai satisfazer completamente no versículo 2. Mas lá na Babilônia não vai ter isso. Vem para cá, que é aqui que você vai produzir e produzir não só para esta vida, vamos dizer assim, mas para uma eternidade. Claro que naquele contexto lá, né, tem aquela questão de ainda tenha o desenvolvimento desse entendimento de uma vida eterna. Mas pelo menos já estava muito forte a ideia que lá, Jerusalém, é a terra do Deus vivo. Ali é que é o local de quem pertence ao povo de Deus. Então há um apelo, não é isso? E é sempre bom, ao ler a palavra, você não perder esse contexto. Porque o Velho Testamento, ele tem aquela dupla aplicação, não é isso? Mas não é bom você só ter o entendimento da aplicação moderna e ler o texto só aplicando nos dias de hoje diretamente. É sempre importante você entender o sentido lá no passado. Aí depois que você entende o sentido lá no passado, você faz as devidas aplicações no dia de hoje. Ah, versículo 5: ó, eis que chamarás a uma nação que não conheceu, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Você vai ver aqui no capítulo 55 já as citações, mas muito mais no capítulo 56, o chamado agora é mais explícito e geral. Porque o chamado geral, ele está um pouco obscuro, bem direto lá, né? De ti farei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Abraão. Lá em Êxodo capítulo 15, se não me engano, fala que eu vos farei um reino sacerdotal. Então essas expressões que falam de um futuro, né? Que tem uma expressão muito maior até no futuro, ainda não estava sendo muito bem entendida por aquele pessoal, porque era uma revelação progressiva. É isso? E aí cada vez mais está se revelando, está se descortinando a mensagem, o mistério. Então já aparece aqui a ideia do chamado para todos. E aí nós já conhecemos aqui, ó, versículo 7, deixa o perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos, convence-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Observe que estão lá na Babilônia, já estão pagando pelo erro que cometeram, o tempo de voltar, mas ainda tem perverso ainda. Tem pessoas que passam pela dor, que pagam a sua dívida numa prisão, por exemplo. No sentido espiritual, tem pessoas que Deus vai lá e arrocha e traz a punição, mas mesmo assim não muda. Mesmo assim não muda. Você vê que aqui está o versículo 7, né? Ainda tem perverso aqui. Ainda há apelo para os perversos. E essa é uma realidade que vai sempre existir. E aí nós vemos o conhecido texto, né, que nós já conhecemos aqui, a partir do versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. É. E nós temos uma luta diária com isso aqui, ainda mais quando o problema vem. É. Geralmente nós tentamos fazermos que o caminho de Deus seja o nosso caminho, enquanto ele fala, não, o meu caminho não é o seu caminho. O meu pensamento não é o seu pensamento, mas é chegar problema, é a conta não fechar, que nós vamos projetar no geral, nós projetamos para Deus o nosso caminho e o nosso pensamento. Mas não é assim. Lá no outro capítulo fala, não, você é vaso, ele é o olheiro. É isso? Olha o versículo 17. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então, quando Deus determinar através do profeta uma palavra que ia acontecer, acontecia e não tem como não deixar de acontecer. Observe que hoje muitas pessoas fazem uma aplicação desse texto como se fosse a leitura direta da palavra, de uma pregação, né? A grande questão é nós temos a certeza que quem está pregando, quem está lendo a palavra, que quem está
manipulando essa palavra, que é abrindo essa palavra, ela está realmente em sintonia com Deus. Porque há pessoas que acreditam que que qualquer coisa que pregar é a palavra de Deus pelo simples fato de pregar. Essa palavra aqui é a palavra profética dada. É uma palavra que foi anunciada profeticamente. Foi direcionada, foi revelada. Então nós temos essa palavra toda aqui, a Bíblia hoje, mas ela não pode estar sendo lida assim. Você não pode. O ideal não é sair pregando a hora que quiser, sair lendo, não. O ideal é que se busque a Deus, que ore a Deus, que tenha um mínimo de se colocar na mão do Senhor, pedindo a Ele direcionamento para que essa palavra possa ser aplicada na pessoa certa, no momento correto, e que haja um direcionamento, não é um automático. Porque se a pessoa for uma pessoa relaxada, se uma pessoa for uma pessoa que tiver o mínimo de reverência, o mínimo de busca, ela vai abrir e vai voltar vazia, né? Porque ela vai sair lendo. Então essa palavra que não volta vazia é uma palavra direcionada. E para ser direcionada tem que se buscar, tem que fazer o mínimo para dirigir um culto, para pregar, não é isso? Para fazer uma composição, tem que ter uma busca mínima antes. Aí sim, se Deus fruir, aí a palavra dele não vai voltar vazia. Agora tem muita gente aí que abre a Bíblia, prega, dirige, faz um louvor, faz qualquer coisa. E quando fala pregar, é pregar de púlpito, pregar diretamente. E vai voltar vazia. Por quê? Porque na verdade foi algo que não foi feito debaixo do mínimo de busca de submissão. Né? Já fazendo isso, não temos garantia total, ainda mais sem fazer. Não é isso? Em lugar do espinheiro, versículo 13, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória. Ou seja, aquele ambiente que foi abandonado lá, dos remanescentes, lá em Jerusalém, que estava em situação caótica ainda, né? Não. Tinha muitos lugares desertos. Tudo aquilo vai ser transformado. Né? Tudo que foi destruído vai ter uma transformação total. Não é isso? E aí vem o capítulo 56, que de maneira muito clara, mais direta, fala da questão de pessoas que antes estavam proibidos ou limitados a se chegarem a Deus, e agora o convite abriu. Olha só, o tempo mudou, o capítulo do filme adiantou, e agora vocês são chamados a vir. Entre essas pessoas que são chamadas a vir está o eunuco, né? O eunuco é aquela pessoa que é castrada, ela não tem o seu órgão genital. Ela se automutila, aí tem que se fazer uma pesquisa depois por que elas faziam isso, ou elas eram mutiladas. Então, essas pessoas tinham limitação de acesso. Muitas vezes essa mutilação tinha sentido religioso, entendeu? Tipo uma dedicação. Então tá longe, você está fora da congregação, tá? Se chegasse mais ao local da adoração. E tinha também os gentios, né, que eram proibidos de estarem juntos com o povo de Deus. E aí, ó, já tinha tido esboço, né, lá no passado, e agora está mais aberto esse negócio, está mais claro. Vinde, vocês são chamados agora para isso. Há um convite a todos para vir adorar. Agora, detalhe, é para vir adorar e continuar na idolatria? O gentio que vivia lá no paganismo, lá com deuses, eles estão chamados para vir ao reino, mas eles vão vir para o reino e vão continuar fazendo as coisas erradas lá? Não, vocês estão abertos para vir, mas para vir e viver a lei assim como todo judeu. Porque não tem sentido vocês virem, serem convidados para fazer parte de um povo, aí esse povo que já era povo original vai seguir as normas e vocês não. Não, o convite é para que vocês sejam iguais. Iguais em tudo. Que vocês tenham os mesmos direitos
e os mesmos deveres. Essa é a ideia. E para encerrar, a partir do versículo 9, faz a menção aí dos guias cegos, né? Dos líderes que, na verdade, não cumpriam os seus papéis, né? E são comparados aos atalaias, que tinham que vigiar e não vigiavam nada. E é uma exortação aí para que eles venham a se posicionarem. Os seus atalaias são cegos, versículo 10. Nada sabem, né? Olha só, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Quer dizer, ao invés de agir como deveriam agir, não agiam. Ficavam só no campo da imaginação. Hoje não tem aquelas pessoas que precisam trabalhar, né? Estão desempregadas. Aí, não, vou trabalhar não, porque fica sonhando, por exemplo, a pessoa ela sonha em ser um grande jogador de futebol. Aí, enquanto ele não é jogador de futebol, ao invés de estar trabalhando, né, para tentar ver a tua vida, porque caso não consiga ser jogador de futebol, ela já tem um trabalho, não. Então ela não trabalha, porque ela não, só vou trabalhar, não, eu vou ser jogador de futebol e fica lá. E não produz nada, daqui a pouco o tempo vai passando. Rapaz, mas você falou, não, mas eu vou ser, cara, você quer ser, você quer continuar lutando, continue lutando. Mas você não pode travar a tua vida, tem que trabalhar. Enquanto você não alcançar o degrau lá em cima, tu tem que ter um degrau aqui embaixo, filho. Tem que formar um. Para tu chegar no degrau seguinte, tem que formar o degrau anterior, velho. Você quer para você chegar, subir, tem que construir uma escada. E escada se faz com degraus. Ou tu acha que você vai conseguir meter o pé lá no degrau que você quer sem ter os degraus anteriores? Então você tem que construir os degraus anteriores para conseguir chegar no degrau que você quer, né? Então seria mais ou menos isso, né? Não subiu parada, aí fica sonhando um reino, uma liderança dentro do campo das ideias, do sonho, mas não praticam. Não precisa ser praticado. Ficam só no campo teórico. Aí complica, não é isso? E aí são pessoas gulosas, líderes que, na verdade, não estão pensando em cumprir leis, não estão pensando em edificar vidas. Estão pensando no seu umbigo, naquilo. Eles trabalham em função deles. Eles podem até trabalhar em função da igreja ou da ovelha, em algumas situações, desde que o trabalho dele em função ao reino, à igreja, à ovelha, não atrapalhe os ideais dele particular. Então a prioridade dessas pessoas são elas. E elas só fazem em função do outro se não atrapalhar os interesses dela. E aí vem essa exortação, né? De pessoas assim. Lembrando, já tem 70 anos, Deus já mandou o castigo, já está no tempo da restauração, ainda tem esse tipo de pessoas aí no meio dessa multidão. Meu irmão, minha irmã, aprenda, não esqueça. Repito, sempre falo, não dá mais, pelo relato bíblico, não dá para você se escandalizar. Você pode ficar triste, você pode ficar surpreso quando vê um fato. Poxa, o irmão fez isso? A irmã fez aquilo? Rapaz, que coisa, hein? Surpreso sim, triste sim com a situação, mas escandalizado. Não dá mais não. Porque a Bíblia já vem mostrando todos esses comportamentos humanos. É de se esperar, né? Não vamos arredar a mão, afrouxar, é assim mesmo, deixa não. Vamos combater, vamos trabalhar para que essas coisas não existam, não aconteçam. Mas se acontecer também, já estava previsto nas Escrituras. É isso. Nós estamos encerrando aqui então esse capítulo 55 e capítulo 56. Você pode acrescentar, você pode tirar suas dúvidas e você espera-se que você mantenha a postura da festa americana, do todos ensinando a todos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. A nossa função é produzir conteúdo e a sua função é nos estimular, nos ajudar neste sentido, ok? Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.